Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Michélio Meso. Pessoal, Michélio Meso, um grande atleta, né? Tem um físico sensacional, consegue manter ele ao longo do ano com bastante competência. E ela pergunta aqui, ó, tem possibilidade de crescer sem fazer o off-season? Michele, eu entendo que você está perguntando isso, né? Porque como você tem um físico muito esguio, um físico muito alongado, né? O que favorece muito a silhueta, diga-se de passagem, né? Olha, o Brunão era do time da Michelle, puta que legal. Professor Doutor de Salles, bom dia. Bom te ver. E aí, irmão? Bom, então eu entendo porque que você está perguntando isso, né, Michelle? É desagradável você ver o seu físico ele desalinhar, né? Mas entenda, a gente precisa conceituar off, né? O conceito do off não é o ganho de peso, Michele. O conceito do off é o ganho de força e capacidade física para ser trabalhada no período de pré-contest. Então, as pessoas elas fazem a conta, preciso ganhar peso para que eu possa ganhar massa muscular. Essa conta não é tão presa assim a esse conceito. Você precisa ganhar força, né? Porque força você vai transformar em hipertrofia. Então, o que eu costumo falar, Michele? Costumo falar o seguinte, que a época do pré-contest, quem coordena o caminho é o nutricionista. Por quê? Porque ele determina a quantidade de calorias que vão ser utilizadas para que essa pessoa possa ter perda de gordura progressiva. Então o nutricionista fala, olha professor, se vira com isso aqui. Quando a gente está no off, inverte, né? O professor, o treinador, ele vira para o nutricionista e fala assim, olha nutricionista, eu preciso dessa quantidade de trabalho, me dá caloria. E aí parece simples, né? Ah, só vou aumentar a caloria. O nutricionista ele tem que aumentar a caloria de uma forma que ele não aumente a resistência à insulina, porque senão, em vez da pessoa ganhar massa muscular, ela engorda. E esse é o pulo do gato do off. O off bem feito, ele tem uma progressão calórica. Então, não pensa que vocês vão chegar no nutricionista e falar assim, ah, eu quero uma dieta de off. Não, ele não vai te dar chocolate com panetone, doce de leite e pasta de amendoim. Ele vai te dar, primeira coisa, uma tarefa, que é olhar quantas calorias você consome no dia. Você vai fazer um recordatório alimentar para saber quantas calorias você tem consumido. Essa é a primeira etapa. A partir disso, ele vai olhar nos seus exames de sangue para ver se a caloria que você está consumindo e a forma que você está consumindo essa caloria não está deixando você em uma resistência à insulina. Então quer dizer que ele vai pegar isso, vai confrontar com seus exames. E aí o que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai pegar exatamente o que é essa caloria que ele está fazendo, que você está fazendo, e ele vai primeiro fazer um fracionamento alimentar. Por quê? Vamos ver se nessa caloria, só que num fracionamento adequado, baixa a resistência à insulina. Baixou, legal, a gente pode começar a programar o que é o aumento da caloria. Se não baixou, o que ele vai ter que fazer primeiro? Resolver o que é a resistência à insulina, ajustando a caloria depois de ter resolvido o fracionamento, para então ele começar, numa situação de ganho de capacidade física, ele melhorar o que é a quantidade calórica. Porque o que acontece? Vai cair a resistência à insulina, vai aumentar a capacidade física, até uma hora que as duas vão se cruzar. E quando elas se cruzarem, e aí que é a dificuldade do nutricionista, é perceber esse momento que tem esse cruzamento, da queda da resistência à insulina versus a capacidade física. Ele tem que parar de baixar a caloria, essa caloria começa a ter que ser aumentada. Então existe um momento na dieta onde a caloria para de baixar e começa a aumentar de novo. Porque senão o que acontece? Aí é o problema, né, do pré-contest. Por quê? Se
no off-season, né? A dificuldade é você engordar, aliás, você ganhar massa muscular sem engordar. No pré-contest, a dificuldade é você secar sem perder massa muscular. Ah, mas quer dizer que então se eu baixar a caloria de qualquer jeito, eu vou perder massa muscular? Preferencialmente do que gordura, de verdade. Então a gente tem essa... Eu acho que vocês têm que entender o que é acho que vocês têm que entender... Ó. Tá bom, vamos de novo. Hoje eu vou aproveitar para fazer meu recovery aqui com vocês. Pronto. Então, pessoal, o que acontece? Voltando a gente estava falando, né? Vocês precisam reconhecer o que é a dificuldade de cada profissional nesse período, né? E o profissional de educação física, né? O profissional de educação física, o treinador nesse processo inteiro, quando o nutricionista ele entrega as calorias que essa pessoa precisa para realizar o treino, ele tem que ter uma coisa que é muito difícil e que é ao vivo, é que nem pilotar avião. Você acha que sabe o caminho, sobe aqui, desce ali, tudo bem, mas quem desvia da nuvem de tempestade, como é que faz? Né? O treinador, o que ele faz então? Ele faz com que a quantidade de trabalho ela seja realizada. Mas como assim? Quer dizer que se eu falhar antes de acabar não valeu? Quer dizer que se você falhar antes de acabar, significa que a sua quantidade de trabalho não está sendo aumentada progressivamente. E só existe uma melhora física, de fato, se você consegue aumentar a quantidade de trabalho realizado no período. Então, exatamente, o Zui Castro falou, o treinador ele é uma torre de controle, né? Ele vai ajustando o treinamento para que você consiga terminar ele, né? Como o professor Roberto Simão costuma dizer, né? O aluno ele é um elástico, você tem que puxar, mas você não pode deixar ele estourar, né? Então o treinador ele vai puxando esse elástico cada dia mais um pouquinho, né? Melhorando 1% por dia, 1% por dia, até que depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 5 anos, a gente tem um resultado físico que seja, né, impressionante quando a gente compara com a situação inicial. Uma proteína e um café. Hoje estamos assim, né? Tô começando proteína mais cedo. Entendeu, Michele? Então, tudo isso para responder. Tem possibilidade de crescer sem fazer o off? Então, vamos mudar a sua pergunta, né? Tem possibilidade de crescer sem engordar? Sim, é possível, tá? Agora, o off, ele não é um período de ganho de gordura. O off, ele é um período de ganho de força e capacidade capacidade física, e estando então, né, com força e capacidade física progressiva aumentando, nós conseguimos provocar uma melhora física progressiva, né? Para você, Michele, então, compete nas categorias que a mulher é mais esguia, né? Então, nessas condições, e principalmente quando a gente pensa, por que eu estou dizendo isso? Porque vale para todas as categorias, isso vale para biquíni, isso vale para toned, isso vale, a toned não existe mais, né? Mas biquíni vale para figure, isso vale para wellness, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aumentos de volume,
porque senão você cria uma distorção dentro da categoria que, em vez de te valorizar, vai fazer com que você tenha uma perda do que é a adequação a essa categoria. Então, o ganho de massa muscular, Michele, né, para essas categorias, né, então se exclui o Women's Physique, estamos falando de Wellness, Bikini e Figure, né, ela é primeiro uma melhora do que a densidade, porque você consegue trabalhar melhor. Numa alta densidade, a proporcionalidade entre os segmentos. E, em segundo lugar, você vai trabalhar volume, né? Então, trabalhar o formato da gota, né, que é o formato, na verdade, do glúteo máximo. Aí você vai precisar de alguma hipertrofia, sim, concordo, né? Trabalhar a projeção do isquiotibial em relação ao quadríceps, para quando você estiver de lado, dar uma sensação de que o volume do posterior de coxa ele é muito proporcional ao volume do quadríceps. Isso fica bem bacana de ser observado, né? E esses critérios eles vão elevar o que é a sua qualidade física, né? Porque tamanho por tamanho, né, Michele, é aquela história, né? Se fosse o tamanho que mandasse, a gente comprava caminhão de lixo e não Porsche 911, né? Essa que é a ideia. Então, você aí também que está preocupadão, né? Ah, eu não ganho tamanho. Calma, você sabe se tamanho é o que vai fazer diferença no seu físico? Lembra que a diferença é que se você pegar um feinho e aumentar, você fica feião, né? A diferença de tamanho de um fusquinha é um fuscão, né? Então, entenda isso, né? A forma física ela é qualitativa, tá? É isso que é a coisa mais importante do raciocínio quando a gente está falando do esporte também, tá? Mas principalmente, Michele, um físico que te dê satisfação, tá? Eu acho que essa é a coisa mais importante. É o que eu coloquei para vocês, eu postei no Threads esses dias, né? Sobre o que é essa busca da qualidade física, né? Então isso é uma coisa importante. Se você quer se divertir e ganhar uma grana, então você precisa conhecer a Marombabet. Ela é uma casa de apostas 100% confiável com o saque mais rápido do Brasil. O Gnome e o Toguro são algumas das pessoas que apoiam e apostam na plataforma. O link para cadastro está aqui na descrição.